Este programa é livre para todos os públicos. Vamos lá, galerinha, mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso projeto Em Cada Casa Uma Escola, nós iremos até você. Como você sabe, nós estamos estudando conteúdo de sintaxe. Na última aula eu apresentei para você alguns conceitos básicos para a gente entender do que trata a sintaxe. E hoje a gente vai aprofundar, um pouquinho mais sobre aqueles termos essenciais que eu comecei a falar para vocês na aula passada. Então hoje eu vou continuar falando de sintaxe, só que eu vou focar aqui no sujeito, tá? E aí eu quero que a gente reflita um pouco sobre esse sujeito e como ele pode aparecer pra gente nas orações, como ele pode se classificar, o que é o sujeito, o que é o núcleo do sujeito. A gente precisa ter tudo isso na nossa mente para poder fazer as nossas análises, que vão vir mais pra frente, as nossas análises sintáticas. Então, recapitulando, o que é o sujeito? Eu falei pra você na última aula. Sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, se diz alguma coisa sobre ele. Então é a pessoa, o ser, o lugar, o objeto, a coisa, sobre quem eu estou falando. Esse é o sujeito da nossa oração. O sujeito pode aparecer em diferentes posições, conforme eu falei para você também na última aula. Posições que o sujeito pode aparecer. Antes de tudo, vamos entender que a ordem normal é sujeito primeiro, predicado depois. Mas você viu nos últimos exemplos que eu mostrei na aula passada, que às vezes o sujeito está no meio da oração, às vezes ele vai aparecer no fim, enfim. E aí, para a gente ter em mente esse nome dessas classificações, é o seguinte: ordem direta é quando ele aparece, como está mostrado ali em laranja, tá? O sujeito primeiro, depois o predicado. E essa é a sequência natural dos termos dentro de uma oração. E tem também a ordem inversa. Ordem inversa é toda vez que ele não estiver na sua sequência natural, ou seja, sujeito primeiro, predicado depois. Toda vez que ele aparecer ou no meio da oração ou no fim da oração, isso significa que é ordem inversa. Então vamos ver alguns exemplos. O aluno estudava atentamente. De quem eu falo nessa oração? Do aluno. Então esse termo é o sujeito, o aluno. Essas duas palavrinhas aí. Como o sujeito está no começo da oração, então eu posso dizer que essa oração está na ordem direta, ou seja, está na sequência natural em que os termos aparecem. Já no outro exemplo, estudava atentamente o aluno. Observe que o sujeito é o mesmo, a mensagem é a mesma, são as mesmas palavras, mas houve uma inversão, uma ordem alterada aqui nessa oração. Então o sujeito passou a vir lá para o final da oração, E aí, com isso, eu já não tenho mais ordem direta, e sim ordem inversa. Atentamente, o aluno estudava. Mesma mensagem, só que agora o sujeito ficou bem no meio da oração. Então, o predicado foi dividido aí no meio para poder inserir o aluno. Ordem também inversa. E em estudava o aluno atentamente, o aluno é o sujeito sempre, nesse exemplo. E aí o predicado ficou também dividido, como o exemplo acima. Então, eu tive 3 exemplos em ordem inversa e um exemplo apenas em ordem direta. Então, toda vez que o sujeito sai da sua posição natural, que é lá no começo da oração, para ir para qualquer uma posição diferente dessa, é a ordem inversa, tá? Bem fácil de você entender. Agora vamos entender o que é o núcleo desse sujeito. Núcleo vai ser sempre a palavra principal. Às vezes a gente aprende lá no fundamental que o núcleo é a palavra mais importante, Então você vai ver que é a palavra que mais tem relação à equação verbal. Então vamos analisar. Um gato de pelos longos dormia no telhado. De quem eu estou falando nessa oração? Se a pessoa responder, um gato, estou falando do gato. Não é só isso. O sujeito, lembra, eu falei para você, em sintaxe vale tudo que está escrito. Então eu estou falando de um gato de pelos longos, não é simplesmente um gato. E aí toda essa sentença faz parte do sujeito, tamanho de um sujeito grande aí nesse caso. Mas é apenas um sujeito. Como eu vou saber qual é o núcleo? Está escrito lá na sua tabelinha destacada ali de laranja, que é sempre a palavra principal. Então dentro dessa caixa, um gato de pelos longos, qual é a palavra principal aí? Qual é a palavra que mais se relaciona com a ação que está descrita aqui no predicado, que é dormia no telhado? Quem que dormia? A palavra que mais tem a ver, e a palavra que vai responder essa pergunta de quem dormia é gato.
Então, dentro dessa sequência todinha de sujeito, o núcleo é esta palavra bem aí, gato, tá? Esse substantivo, esse é o núcleo do sujeito. Agora, olha só esse exemplo. Isadora e Carlos vieram aqui em casa. Eu estou falando de quem? De Isadora e Carlos. 3 palavras aí. Se eu perguntar para você, quem é o núcleo desse sujeito? Como vocês vão responder? Como irão decidir? Isadora e Carlos são 2 pessoas diferentes. Então eu não posso dizer que o núcleo é só Isadora, ou que o núcleo é só Carlos, e muito menos dizer que o núcleo é Isadora e Carlos, juntando a conjunção I ali no meio do núcleo. O I não faz parte do núcleo. Então eu tenho 2 núcleos nesse caso bem aí. Isadora é um núcleo, Carlos é outro núcleo, porque um não se sobrepõe ao outro. Os 2 fazem parte do mesmo sujeito. Os 2 fizeram a ação de vir até aqui em casa. Então são 2 núcleos nesse sujeito bem aí. Um bando de pássaros sobrevoava a cidade. De quem eu falo? De um bando de pássaros. O que eles faziam? Sobrevoavam. Quem sobrevoava? Um bando de ou somente pássaros? Ou somente bando? Lembre-se, toda vez que você tiver aí um adjetivo que vai, um substantivo que vai, ou uma palavra que vai chamar a atenção, que vai resumir, que vai reduzir, ou que vai identificar todo esse conjunto, que é no caso um coletivo, um substantivo coletivo que vocês têm bem ali, um bando. Então ali eu não vou puxar o núcleo para pássaros, tá? Porque eu estou utilizando bando como o sujeito. Então vai ficar como núcleo do sujeito a palavra bando. O bando sobrevoava a cidade. Os tipos de sujeito eles podem se classificar da seguinte forma: ou eles são determinados ou eles são indeterminados. E existem os casos de oração sem sujeito, como você viu também na aula anterior, mas que hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Os casos de sujeitos determinados são 3: simples, composto ou oculto, que também pode ser chamado de desinencial, que também pode ser chamado de elíptico. Por que ele tem esse monte de nome? Oculto porque ele é uma coisa que não vai estar explícita, né? Não vai estar aparecendo diretamente na frase. Desinencial, você estudou com o professor Valdo sobre processo de formação de palavras, e lá você viu que tinha um termo chamado desinência, que é aquele que fica no finalzinho da palavra. Então é justamente por isso que o tipo de sujeito também pode ser chamado de desinencial, porque através da desinência a gente vai descobrir quem é. E elíptico, você estudou comigo uma figura de linguagem chamada elipse, que é para evitar uma repetição, uma redundância. Então ele pode ser chamado dessas 3 formas, e todas as 3 estão corretas. Então a gente vai agora procurar identificar e entender como esses sujeitos determinados e indeterminados e as orações sem sujeitos vão poder aparecer para a gente. O sujeito simples vai ser aquele que vai apresentar apenas um núcleo. Eu já falei para você o que é o núcleo, né? O núcleo é a palavra que mais tem relação, que mais se destaca dentro do sujeito, por mais palavras que haja dentro do sujeito. Então, as crianças tomaram o pote todo de sorvete. De quem eu estou falando nessa ação? Das crianças. Então ali eu tenho 2 palavras, as e crianças. Como eu posso identificar quem é o núcleo? Claro que é a palavra que mais se destacar ali, que mais tem a ver com a ação verbal. Quem tomou pote de sorvete? Não foi as, né? Foi crianças. Então o núcleo vai ser crianças. Como eu só tenho um núcleo, nesse caso bem, as crianças, apesar de criança ser uma palavra no plural, não confunda, tá? Ela é uma palavra que está no plural, mas o que vale na sintaxe é o que está escrito, e eu só tenho um núcleo escrito ali. Então eu só tenho um sujeito simples, que aí essas crianças tomaram pote de sorvete. Segundo caso, alguém esqueceu esta caneta aqui. Eu não sei quem foi, e eu estou apenas dizendo que alguém esqueceu. Então, já que o sujeito só tem essa palavra, não tem para onde correr, a coisa mais fácil do mundo. O núcleo só pode ser essa palavra mesmo. Toda vez que o sujeito só tiver uma palavra, ela já é o núcleo. Outra. Ontem nós compramos um lindo quadro. Quem comprou? Nós. Só tem uma palavra, então ela mesma é o núcleo do sujeito. Então todos esses casos que eu mostrei para você aqui nessa primeira telinha são de sujeitos simples, que eles vão apresentar apenas um núcleo, apenas uma palavra de destaque dentro do sujeito. Agora a gente vai ver os casos em que o sujeito vai ser classificado como composto. Por quê? Porque eu não posso eleger apenas um núcleo, vai aparecer mais de um naturalmente. Então olha só,
Homens e mulheres devem ser tratados igualitariamente. De quem eu estou falando? Homens e mulheres. Então ali você já tem 3 palavras, né? 2 substantivos e um conectivo ali, ligando os dois. Se eu fosse perguntar quem é o núcleo, não posso dizer que é só homens e não posso dizer que é só mulheres. E também não posso dizer que são as 3 palavras, homens e mulheres. Por quê? Eu tenho que estabelecer aí de quem eu falo, que retrata a ação verbal, que deve ser tratados igualitariamente. Então ali eu vou ter 2 palavras que se sobressaem como núcleos desse sujeito. Por isso que eu chamo de sujeito composto, tá? Não é que eu tenha 2 sujeitos, eu tenho 2 núcleos dentro do mesmo sujeito. Mas se eu perguntar para você, quantos sujeitos tem na oração? Só tem um. Que tipo ele é? Sujeito composto. Por quê? Porque ele tem mais de um núcleo. Naquele dia, Pedro, Carol e André jogaram juntos. De quem eu estou falando? Desses 3 nomezinhos aqui, ó. Pedro, Carol e André. Então, obviamente, se eu for perguntar quantos núcleos há, 3 núcleos. Porque eu estou falando de 3 pessoas. Não posso tirar uma em detrimento da outra. Então, se eu tenho mais de um núcleo, 2, 3, 4, quantos forem, eu vou ter sempre um sujeito composto. Sintaxe e estilística são áreas da gramática, que você já está estudando aí com a gente. Sintaxe e estilística é o assunto do qual eu estou falando, então é o sujeito. E aí funciona igual ao primeiro exemplo lá. Tanto sintaxe quanto estilística são as 2 palavras que se relacionam com as áreas da gramática. Então, sujeitos compostos nesses 3 exemplos que eu mostrei para você. Pode aparecer com 4 núcleos, 5 núcleos, depende muito do que esteja escrito aí no seu exemplo, tá? Então, só analise. Não é certo eu dizer que há mais de um sujeito, e sim que há mais de um núcleo. Porque só vai haver mais de um sujeito se fosse um caso de haver verbos diferentes para ações diferentes, tá? Sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial, que a forma você queira chamar, pode chamar de qualquer forma. É aquele que não está explícito, não está claro, mas que a gente consegue identificar facilmente pela desinência verbal. Por isso que ele pode também ser chamado de sujeito desinencial. Então, quando eu digo assim, iremos à praia no próximo domingo, você já consegue claramente identificar quem é o sujeito da oração. Iremos à praia. Eu não posso dizer eu iremos à praia, e nem tu iremos à praia, ele iremos à praia, porque nenhuma dessas pessoas vai estar correta com a conjugação verbal que você está estudando lá na aula de verbo do professor Valvo. Então, a única pessoa que cabe certinho ali naquele espaço antes de iremos é nós. Nós iremos à praia no domingo. Então, se eu não quiser escrever o nós, quiser deixar ele oculto, vai ficar tranquilo e fácil da pessoa entender. Ó. Iremos à praia no próximo domingo. Então, pela desinência, pelo finalzinho da palavra que vai aparecer lá depois do radical do verbo, eu consigo identificar quem é o sujeito. E por isso eu preciso colocar ele explicitamente. Então o sujeito aqui ele vai ser chamado de oculto, ou de elíptico, ou de desinencial. E se perguntarem quem é o sujeito é nós. A pessoa do discurso aí é nós. Cheguei atrasada. Eu não posso dizer tu cheguei atrasada. E nem ele cheguei atrasado. Nenhuma dessas pessoas vai casar aí nessa conjugação verbal. A única que vai dar certo é a primeira pessoa do singular. Eu cheguei atrasado. Então, facilmente você identifica quem é o sujeito dessa oração, o sujeito oculto, ele. Dormiu até tarde. Dormiu é uma referência à terceira pessoa. Pode ser ele dormiu, ela dormiu, você dormiu até tarde, tá? O sujeito oculto aí vai combinar com ele ou ela. Então, pela desinência, você consegue identificar. Esse é o sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. Próximo tipo de sujeito. Sujeito indeterminado. Observe, não é oculto, tá? Não confunda as coisas. O oculto ele não está escrito, mas você consegue identificar. O indeterminado, como o nome já está dizendo, não é possível identificar, ele está indeterminado. E aí eu posso indeterminar esse sujeito intencionalmente ou porque eu não sei de quem se trata. Como eu posso indeterminar esse sujeito? De 2 maneiras. A primeira delas é colocando o verbo na terceira pessoa do plural, ou seja, na conjugação do eles, né? Em frases isoladas, tá? Tem que ser em frases isoladas onde não haja nenhuma referência anterior. Porque se eu já tiver feito uma referência anterior, aí esse sujeito passa a ser determinado e não indeterminado. Por exemplo, os alunos vieram para a escola. Eles não trouxeram o material. Então esse eles aqui não vai ser indeterminado, porque eu já falei
anteriormente de quem é que eu estou citando, que são os alunos. Então aqui no contexto ficou claro quem era o sujeito. Eles não trouxeram material. Agora, se eu chego do nada e digo, eles não trouxeram material, aí vai ficar uma coisa de não se saber quem foi. Mas não pode estar escrito o pronome eles, tá? Estou apenas dando um exemplo aqui para você entender como é que vai acontecer. Aí eles vão aparecer na frase assim, ó, somente o verbo sem o pronome antes, porque se o pronome aparecer vai ser sujeito simples, né? Então vai ficar assim, ó, sujaram a sala toda. Eu não sei quem foi, eu apenas apresentei o verbo para você ali na terceira pessoa do plural. Seria eles sujaram. Mas aí você pode dizer assim, professora, mas você falou que lá no sujeito oculto, pela terminação do verbo, pela desinência, dá pra gente entender quem é. Então sujaram é a conjugação de eles, então o sujeito é eles. Sim, mas eles quem? Eles ou elas, quantos? De onde? Não se tem essa informação. Por isso que quando se coloca o verbo na terceira pessoa do plural, ele fica indeterminado. Sujaram a sala, falaram mal de você, fizeram isso. Então fica indeterminado, porque eu não sei quem é exatamente. Por mais que isso esteja ali no ar, mas sintaticamente não se sabe quem é o sujeito. Outra maneira de se indeterminar o sujeito é colocando ele na terceira pessoa do singular mais o pronome si. Essa partículazinha aí vai ser chamada de índice de indeterminação do sujeito. Então não tem nem como você esquecer. Quando aparecer o verbo na terceira pessoa do singular e o pronome si, ele está aí como índice de indeterminação do sujeito. Isso daí só vai poder acontecer com os verbos que não apresentam um complemento direto, que não são verbos transitivos diretos. Ou seja, com os verbos intransitivos, com os verbos transitivos indiretos e com os verbos de ligação. Vamos ver nos exemplos. Vive-se melhor agora. Verbo na terceira pessoa, ó, vive, e a partícula si, vive-se. Mas quem vive melhor agora? Isso não está explícito. Então, por isso que é um sujeito indeterminado. Estou falando no geral. Vive-se melhor agora. E aí é um caso de verbo intransitivo, viver. Precisa-se de vendedores. Quem precisa, precisa de. Então é um verbo transitivo indireto. Quando eu coloco o se, precisa-se, não determino quem está precisando de vendedores. E o outro exemplo, sempre se fica tenso nessas situações. Ficar é um verbo de ligação, então quando eu junto ele com o se, ali, eu estou fazendo uma indeterminação do sujeito. Não estou dizendo quem é que fica tenso, eu estou generalizando. Sempre se fica tenso nessas situações. Então, o sujeito indeterminado é aquele que não vai ser possível a gente identificar exatamente quem é, por essas duas cláusulas, vamos dizer assim. Ou colocando o verbo na terceira pessoa do plural, sem fazer nenhuma citação anterior, ou colocando o verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome si, tá? São essas duas formas de encontrar ou de se fazer um sujeito indeterminado. Aí você deve se lembrar que eu falei que existem as orações sem o sujeito. Porque eu falei para vocês também que na oração os termos essenciais mesmo, vai ser o predicado. Então a oração sem sujeito é aquela que vai aparecer com os verbos que são impessoais. São os verbos que indicam fenômenos naturais, conforme a gente viu na última aula, porque os fenômenos naturais a gente está dizendo que são naturais. Não depende de nenhum de nós para que eles aconteçam. Então se eu disser choveu muito hoje, chover é um verbo que não depende da ação humana. Ele chove, a chuva acontece, e aí ninguém manda nem ela começar e nem ela parar. Então choveu muito ontem, não tem sujeito para essa ação. Acontece. Ali ventava bastante, ventar também, um verbo que expressa um fenômeno natural. Outros verbos impessoais. O verbo haver, quando ele estiver significando existir ou acontecer. Quando ele tiver com um desses dois sentidos, significa que é uma oração sem sujeito também. Por exemplo, havia poucas pessoas na reunião. Houve algum problema? São casos de oração sem sujeito. Porque o verbo aí nesse caso está no sentido de existir ou de acontecer. Aconteceu algum problema? Existe algum problema? Outro caso, haver e fazer indicando o tempo decorrido. Há anos que não vejo, ou faz meses que não assisto às novelas. Então, faz meses, tá? O que não assiste, você já percebe que tem outro, assistir aqui já tem outro sujeito. Foi aquele caso que eu falei pra vocês. Aqui sim eu tenho duas orações com sujeitos diferentes.
mas o sujeito do verbo fazer ali não existe. A mesma coisa no primeiro exemplo, o sujeito do verbo haver não existe. E também com os verbos fazer, estar e ser, quando eles indicarem algum fenômeno natural ou de tempo. Por exemplo, faz frio aqui, já está tarde e são 2 horas. Nenhum desses 3 exemplos aí apresenta um sujeito, não tem como a gente perguntar quem está realizando essa ação. Então, essas são as orações sem sujeito. Agora, uma observação muito importante. Se os verbos que indicam fenômenos naturais não estiverem em seu sentido real, em seu sentido literal, em seu sentido denotativo, aí sim eles vão apresentar sujeito. Porque se eu só disser choveu, relampejou, ventou, trovejou, são verbos normais que indicam fenômenos naturais e, consequentemente, eles não vão ter sujeito. Mas, se eu utilizo esses mesmos verbos em sentido figurado, que a gente já trabalhou nas nossas aulas anteriores, aí eles não vão estar no seu sentido normal. Então, aqui eu preciso prestar atenção, porque vai haver sujeito para eles. Por exemplo, choveram notícias falsas durante as campanhas políticas. Se eu perguntar para você o que choveu, tem resposta. Então tá bem ali, choveu o quê? Notícias falsas durante as campanhas políticas. Elas choveram, elas apareceram em grande quantidade. Eu não estou usando o verbo chover aqui no seu sentido real, de cair água do céu, né? Estou falando que apareceram muitas notícias falsas durante as campanhas. Amanheci indisposto, a gente às vezes utiliza essa expressão. Nesse caso, amanheci é um verbo que seria um fenômeno natural, mas aqui eu conjuguei ele na primeira pessoa, que é uma coisa que a gente não faz normalmente, né? Mas, nesse exemplo aqui, amanheci indisposto, ele tem um sujeito oculto, que sou eu, no caso. Eu amanheci indisposto. No fim do jogo, as torcidas trovejaram vaias, também em sentido figurado. Trovejar aqui nesse sentido de gritaram, né? Falaram palavras agressivas. E aí, vamos lá. Quem está aqui na ordem direta e quem está na ordem inversa? Lembrando que se o sujeito estiver no começo da oração, é a ordem direta. Se ele estiver em qualquer outra posição, é a ordem inversa. Todos assistiram comovidos à notícia do acidente. Quem é o sujeito? Quem assistiu comovido à notícia do acidente? Todos. Como ele está lá no comecinho da oração, então ordem direta. Depois de longa viagem, saíram do avião os passageiros. Observe que o sujeito já vai aparecer aqui no final. Então, ordem inversa. Reclamaram os clientes insatisfeitos. Os clientes estão bem ali no meio. Ordem inversa. A aniversariante agradeceu aos convidados. A aniversariante é o sujeito. Como ele está no começo, ordem direta. Agora, nervosa. Camila subiu ao palco. Eu estou falando de Camila. Camila não está no começo da oração. Ordem inversa. O que é o núcleo do sujeito aqui nesses exemplos? Muitos artistas brasileiros expõem. Muitos artistas brasileiros é todo um sujeito, mas o núcleo vai focar apenas ali em artistas, que é a palavra que mais tem relação com o verbo. Artistas expõem. As pessoas otimistas aproveitam o melhor da vida. Aproveitam melhor a vida. Então, qual seria ali o núcleo? Pessoas. Apesar de o sujeito todo ser as pessoas otimistas. Depois, nenhum dos atletas foi homenageado. Nenhum dos atletas é todo sujeito, mas o núcleo vai ficar apenas ali em nenhum. Aquelas duas mulheres estavam na reunião. Aquelas duas mulheres é o sujeito, mas o núcleo vai ficar apenas em mulheres. E este é o professor de inglês. Professor de inglês, nós vamos ficar com o núcleo como professor. E aqui os tipos de sujeito. Um grupo de estudantes participou do seminário. Quem participou do seminário? Um grupo de estudantes. Só tem um núcleo, sujeito simples. Não se sabe nada sobre ele. Não se sabe. Olha só aquele caso que eu acabei de mostrar para você. Sujeito indeterminado. Partícula sim, mas verbo na terceira pessoa do singular. Teatro e cinema são expressões artísticas. De quem eu estou falando? De teatro e de cinema. Tenho dois itens aí de igual importância. Teatro e cinema. Então aqui nesse caso eu tenho um sujeito composto. Queremos mais sorvete. Pela desinência verbal você consegue identificar quem é que quer mais sorvete. No caso aí a pessoa é nós, sujeito oculto. Chuviscou um pouco hoje. Chuviscar é um verbo que exprime fenômeno natural
Por isso é uma oração sem sujeito. Sujeito oculto ou sujeito indeterminado, para não confundir mais. Peguei um livro emprestado. Oculto dá para eu identificar pela desinência, indeterminado não. Sujeito oculto ali, eu peguei. Pelo finalzinho do verbo você entende. Esqueceram um caderno na sala. Quem esqueceu? Eles esqueceram, mas eles quem? Então, toda vez que tiver na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Ana e João viajaram para São Paulo e conheceram diversos museus. Está destacado o verbo conhecer. Aí você poderia cair aí no erro de dizer que seria um sujeito indeterminado, porque ele está na terceira pessoa do plural. Mas eu expliquei para vocês que se houver uma referência anterior, então não é sujeito indeterminado. Então, de quem eu falei? De Ana e de João, estão na mesma oração. Então, olha só, estão na mesma sentença. O sujeito aqui não é indeterminado. O sujeito está oculto porque eu não vou repetir. Está lá no comecinho. Gostávamos, nós gostávamos. Então, o sujeito oculto. E comentou-se, sujeito indeterminado, porque não está dizendo quem foi. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro estudo, começando aqui sobre os casos de sujeito que a gente vai encontrar dentro das orações. Ainda falta a gente falar sobre os predicados e outros assuntos mais da sintaxe. Então, se você perdeu alguma aula, vai lá no nosso canal, CEMED Rosário MA, e assista.